Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Kaique. Bem-vindos ao meu canal. Se você não for inscrito, não for inscrita, já se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo. Curta esse vídeo, comenta e também compartilha ele com seus amigos concurseiros. Hoje nós vamos de redação do concurso TJM-MG, a banca FUMAR, que é a responsável. Uma banca bastante peculiar, ela tem critérios específicos de correção, ela adota alguns quesitos que são diferentes de outras bancas de concurso e nessa análise eu vou informar para vocês quais são os principais aspectos de correção, aspectos também que você deve colocar no seu texto e ao final ainda vou indicar temas que podem ser cobrados a partir de análises que eu fiz de provas anteriores e o próprio contexto desse concurso. Nós começamos com informações que constam no edital, o item 13.8. A prova de redação, para todos os cargos e especialidades, tem caráter eliminatório e classificatório. É aquela questão, ela tem caráter eliminatório porque se você não atingir a pontuação mínima ou se você fugir ao tema, você é eliminado dessa etapa, e classificatório porque ela decide as posições. A redação é uma etapa muito importante em um concurso público. Vai ser aplicado então na mesma data e horário e local da prova objetiva. Vai ser na forma de desenvolvimento de um texto dissertativo, que é o que está sendo cobrado aí em 90% dos concursos. Texto do tipo dissertativo. O que é um texto dissertativo? Falando de forma mais clara, é aquele texto onde você vai escrever sobre uma temática e trazer na sua produção argumentos e embasamentos em relação àquilo. E a estrutura tem que ter a introdução, o desenvolvimento e também a conclusão. E é uma temática contemporânea. A banca já delimita qual vai ser o enfoque, qual é o tipo de tema. Eu estou vendo em alguns grupos que eu participo, alguns candidatos que estão estudando temas específicos do cargo. A banca já deixa bem claro aqui no edital que o texto versará de um tema contemporâneo, ou seja, é um assunto da sociedade contemporânea brasileira, porque ela sempre tem cobrado temas nacionais. É só vocês pegarem as últimas provas, são temáticas contemporâneas brasileiras, problemáticas que envolvem a sociedade. E geralmente essas problemáticas que envolvem a sociedade estão relacionadas com o próprio contexto do concurso, daquele certame, enfim. Continuando, a prova de redação vai ter aí mínimo de 20, máximo de 30 linhas e vai ser penalizado o candidato que não obedecer os limites de número de linhas definidos nesse item. Em relação aos critérios, nós temos aqui, será descontado 0,5 ponto por linha que estiver aí aquém do mínimo estipulado. Então, se você não escrever 20 linhas, 18, 19, já é automaticamente descontado isso aqui por linha, como também por linha que exceda o máximo. Passou das 30 linhas, você vai ter aí descontado 0,5 ponto por linha. Será eliminado do concurso o candidato que não tiver mínimo de 50% total dos pontos distribuídos na prova de redação. Se você não atingir metade da nota, você já está eliminado dessa etapa. Por isso que aqui em cima coloca bem claro que tem caráter eliminatório. Além disso, nós temos aqui embaixo informações em relação aos itens que serão avaliados no seu texto. E a banca traz 3 eixos de avaliação relacionados ao conteúdo, à estrutura da redação como um todo, e traz um eixo relacionado à ortografia, relacionado aí à norma culta da língua portuguesa. Esses 3 eixos somados aqui são os que possuem a maior pontuação. Nós temos 30, 40 pontos. E nesse outro eixo nós temos apenas 10 pontos. É claro que você tem que ter uma escrita que respeite a norma padrão da língua portuguesa, uma boa acentuação, a ortografia das palavras, a pontuação também. Mas, nesse caso aqui, não basta somente escrever bem e escrever direito. Você tem que se atentar também aos elementos que estão relacionados à discussão daquele tema, a estrutura que você vai desenvolver o seu texto, os argumentos que você vai colocar na sua produção. O primeiro aspecto avaliado, argumentação e informatidade dentro do tema proposto. E aí, dentro desse quesito, a banca ainda coloca aspectos específicos. Tem que ser original a sua discussão, suficiência, os seus argumentos devem atender aquilo que está sendo proposto,
correção, relevância e propriedade das informações. Vou falar de uma forma bem clara aqui dentro desse quesito de avaliação, os seus argumentos precisam estar bem embasados e relacionados a uma realidade. Eles precisam fazer sentido. Digamos que a banca cobre lá como tema, é uma hipótese aqui, a redução da maioridade penal. Se você defender no seu texto a redução da maioridade penal, você tem que se embasar, você tem que ter argumentos que façam parte de uma discussão em relação a isso. Não são ideias que saem apenas do achismo, essas ideias precisam estar linkadas com a sociedade, com a contemporaneidade. Além disso, uma discussão original, você tem que ter um texto também com esse aspecto. O que significa escrever com originalidade? Fugir do senso comum, é tentar articular suas ideias, amarrar os seus argumentos de uma forma diferente, né? Fugir inclusive daqueles modelos de redação que a gente está acostumado a ver em alguns vídeos na internet, e alguns esqueletos. É tentar trazer de fato uma discussão pertinente, uma discussão relevante, uma discussão que seja original. E aqui dentro nós temos 15 pontos e ela vai avaliar dentro desses 15 pontos essa escala. Se dentro do quesito argumentação você tiver uma boa argumentação, uma excelente argumentação, você vai tirar aí de 13 a 15 pontos. Então ela tem um parâmetro. É diferente de outras bancas que deixam mais aberto, né, como a banca CESP, a banca VUNESP. Não, a VUNESP ela já deixa bem especificado, mas a banca CESP, por exemplo, ela não deixa essa especificação, esse parâmetro. Aqui ela já traz uma argumentação excelente, vai ter aí de 13 a 15 pontos, muito bom. De 9 a 12, bom. De 5 a 8, regular. E de 0 a 4, ruim. Para você tirar uma nota aqui de 0 a 4, argumentação ruim, seus argumentos dentro do texto eles devem estar totalmente deslocados, eles devem estar fora daquela discussão. Então, se atentar realmente a colocar ideias que se relacionam diretamente com a proposta temática. Você não vai escrever sobre a violência contra a mulher se o tema versar sobre a redução da maioridade penal. Claro que em algum momento você pode até fazer uma linkagem, mas é uma fuga ao que foi solicitado. O próximo quesito, coerência e coesão. A organização adequada dos parágrafos. E aí você tem que tomar muito cuidado com a questão das margens, com o início de cada parágrafo, a continuidade e progressão das ideias. Essa parte aqui é fundamental. Muita gente escreve a redação colocando em cada parágrafo uma ideia diferente. Ok. Só que se esquece de fazer um link entre os parágrafos. Eu não posso deixar essas ideias soltas no meu texto. Eu preciso ter uma progressão, uma linearidade lógica dos argumentos. Eu não posso ter uma quebra na minha leitura. Quando o examinador vai ler o seu texto, ele precisa encontrar lá o início da problematização e o final da problematização. E todos os argumentos precisam estar muito próximos. Eu não posso fazer ali uma produção, uma organização de ideias, onde eu discuto um tema isolado no primeiro parágrafo de argumento e no segundo parágrafo de argumento um outro tema isolado. Não, são ideias correlatas. Por isso aí a progressão textual e o uso de articuladores. Os articuladores são fundamentais aqui dentro desse quesito. É você iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento em primeiro lugar, é preciso destacar. E aí no próximo parágrafo de desenvolvimento você articular aquele parágrafo, né? Se for uma ideia de contraste, entretanto, é preciso também, enfim, fazer um link entre os parágrafos. E no parágrafo de conclusão também trazer um conectivo para demonstrar que você está terminando o seu texto. Portanto, dessa forma, por último, e o mesmo parâmetro de correção numa escala que vai de 0 a 15 pontos. Por último, a morfossintaxe, emprego dos pronomes, a relação entre as palavras, você utilizar aquela palavra dentro daquele contexto, adequado àquela ideia, adequado àquela situação. A organização e estruturação dos períodos, o emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronome, fazer também substituição de palavras, né, palavras que você pode, às vezes, evitar uma repetição. Então, também ficar atento a isso, a organização dos termos que você vai utilizar no seu texto. E aqui a gente tem uma pontuação menor em relação aos quesitos anteriores, 10 pontos, e será descontado 1 ponto por erro. Digamos que eu coloquei lá no meu texto uma palavra que não está adequada àquele período. Você vai ter descontado 1 ponto. Então, tomar muito cuidado, porque você não pode ultrapassar isso aqui. São 10 pontos. Se eu tiver muitos erros, você vai esgotar o total de pontos nesse quesito.
Por último, nós temos a pontuação, a acentuação e ortografia. Aqui também desconto de 1 ponto por erro. Diferente de outras bancas que descontam décimos aqui nessa parte avaliativa, que é a microestrutural, essa banca já está sendo mais rigorosa, ela está descontando 1 ponto inteiro. Então, se você tiver muitos erros de pontuação, colocação da vírgula no lugar inadequado, acentuação das palavras, ortografia também de algumas palavras, você vai ter aqui muitos pontos descontados. Começa a treinar essa parte também. Continuando aqui a nossa análise, na folha de proposta da prova de redação não será permitido qualquer identificação, isso aí são informações básicas de todas as provas de concursos. Será atribuída nota 0 aqui no item 13.20. A prova de redação que apresentar sinais, expressões, marcas que identifiquem o candidato. Além disso, aqui nós temos uma outra informação, que não serão fornecidas folhas adicionais para a complementação da prova de redação. Você vai ter uma folha definitiva para escrever o seu texto. Eu não aconselho que você já escreva direto nessa folha, porque senão você vai ter muitas rasuras, você vai errar algumas palavras, vai querer tentar fazer ali uma correção. Faça um rascunho antes. Aproveite os espaços em branco da sua prova e comece a fazer um projeto de texto. Delimite o que você vai escrever. Coloque lá o seu parágrafo de introdução, que vai ser colocado na introdução, que vai ser colocado no desenvolvimento e na conclusão. Por quê? Quando a gente escreve um texto, ao fazer uma leitura, ao fazer uma releitura, vem outras ideias à nossa cabeça. A gente pensa, poxa, essa parte aqui eu poderia ter escrito de outra forma. Eu poderia ter sido mais direto aqui nessa parte, eu poderia ter acrescentado essa ideia. Então faça um rascunho antes de passar para a sua folha definitiva. E uma última informação que é muito importante também aqui dentro dessa parte do edital é que a prova de redação tem que ser escrita em letra legível. Eu tenho dúvidas em relação a isso, tipo de letra. Posso escrever em letra de forma ou a letra cursiva? Você pode escrever com as duas letras, ou a de forma ou a cursiva, não importa. Só que a sua letra precisa estar legível. Se você tem uma letra que não é legível, a gente tem uma certa dificuldade para ler a sua produção de texto, comece também a treinar a sua caligrafia. Por quê? Se o corretor não conseguir identificar determinada palavra no seu texto, obviamente ele vai descontar nota em relação a isso. E por último, isso aqui é básico também, a gente não tem aí o uso de corretivo, não será permitido, e essa parte também muito importante, que é o que pode eliminar a sua prova de redação atribuindo nota 0. Se não tiver texto, se ela estiver em branco, se o conteúdo versar sobre um tema que não foi aquele estabelecido. A banca está cobrando um assunto e você vai lá e escreve sobre uma outra questão. Uma fuga total do tema vai ser eliminado. Que fuja da tipologia. A tipologia é a dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Como eu disse, escrever tudo de forma organizada, não de forma solta. A questão da ilegibilidade da letra também, tomar muito cuidado, a caneta de tinta azul ou preta. E se você tirar no seu texto partes de outros textos, você vai lá no texto motivador. A banca coloca sempre um texto motivador em relação ao tema que ela está cobrando, para você fazer uma leitura e situar, para você ter um norte em relação ao que pode ser escrito. Se você ir lá e transcrever partes daquele texto, vai ser considerado plágio, então você vai ser eliminado também. Muito cuidado, você pode citar aquele texto, olha, de acordo com o escritor, de acordo com o filósofo e trazer a ideia dele, mas não transcrever o que foi colocado naquele texto, apenas você citar aquela ideia e citar a referência. Por último, também apresentar aí qualquer sinal que identifique o candidato. Então são informações básicas que você tem que tomar muita atenção antes de fazer a prova. Agora eu trago aqui alguns temas que podem ser cobrados nesse concurso. Coloquei aqui 2 eixos temáticos. O primeiro deles, o eixo segurança pública, e dentro do eixo segurança pública eu faço a indicação de 3 assuntos. O primeiro deles, os efeitos da violência no cotidiano. Primeiro que é um assunto pertinente, nós estamos diante de uma sociedade que vive por conta do medo, a partir do medo que se instala por conta da insegurança, e vários efeitos negativos, efeitos para a economia, efeitos para a saúde das pessoas, efeito para as relações sociais dentro da cidade, a importância da justiça, já trazendo aqui
o próprio órgão dentro desse tema, a banca pode fazer isso porque em alguns concursos anteriores houve essa relação do tema com o concurso, do tema com o órgão, a importância da justiça na redução dos índices de criminalidade, a importância da justiça justamente no cumprimento do dispositivo legal. E o próximo item, a persistência da violência contra a mulher. Esse tema ele também tem muitas possibilidades, é um tema fortíssimo porque nós estamos passando aí por cada período que se levantam estatísticas, aumento de casos de feminicídio, aumento de crimes de violência doméstica, então é um assunto também que pode ser cobrado. E um outro eixo temático, que também está ligado ao próprio contexto do concurso, que eu faço sugestão aqui, é a justiça e a cidadania. E nós temos dentro desse eixo 3 assuntos importantes. A garantia dos direitos humanos, porque hoje nós temos uma discussão em relação aos direitos humanos, de fato quem tem direito aos direitos humanos, na verdade todos têm direitos humanos, só que há essa discussão, esse acirramento político em torno disso. E o papel da justiça na promoção da cidadania eu vejo que é um tema também bastante pertinente, porque a justiça é um meio do cidadão ter acesso aí aos seus direitos básicos. E democracia e justiça também é um tema que está dentro do eixo justiça e cidadania que possui grandes possibilidades de abordagem, porque a justiça é um dos pilares da democracia. Um Estado democrático de direito tem uma justiça consolidada, uma justiça que, de fato, coloca em prática a lei, os direitos e as garantias fundamentais da população e a democracia aí no contexto do exercício da cidadania, do exercício do direito do voto. Então são temas que eu indico aqui nessa análise que podem ser cobrados. Claro que nós temos aí outras possibilidades, outros eixos temáticos, mas eu fiz aqui um resumo daqueles que são importantes. E você que está assistindo esse vídeo, acompanhando essa análise, é o meu convidado a participar do curso intensivo Redação Padrão, que é voltado para o concurso TJM-MG. O curso vai começar agora no dia 12 de fevereiro, as matrículas já estão abertas, já estou recebendo várias inscrições, são vagas limitadas, é um curso online, você vai fazer diretamente do aparelho do seu celular, é um curso ministrado via lista de transmissão. Vou enviar, na verdade, você vai receber simulações de temas que podem ser cobrados aí na redação do concurso TJM-MG. São simulações no perfil de abordagem da banca, como eles podem aparecer na prova de redação. E além das simulações, você recebe também áudios com análise desses temas, orientações de como escrever o seu texto, uma redação que tenha pontuação máxima, e modelos, redações produzidas por mim, dos temas que são simulados, para você ter aí uma base de como você pode organizar a sua produção textual. É um curso completo que tem aí aprovado muitos candidatos, tem centenas de depoimentos, você pode conferir depois, informações no link que aparece aqui na descrição do vídeo e também as minhas redes sociais. Você é o meu convidado também a fazer parte desse rol de sucesso e aprender a escrever de fato, escrever bem e tirar uma nota máxima nessa etapa, porque é uma etapa muito importante. É isso, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui acompanhando. Um forte abraço e até a próxima.